Vou falar também sobre o Flamengo, que já embolsou um caminhão de dinheiro no Super Mundial de Clubes. As cifras impressionam. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a repercussão mundial na imprensa por conta da vitória por 3-1 do Flamengo contra o Chelsea. Separei algumas das manchetes de jornais pelo mundo. O Daily Mail da Inglaterra, por exemplo, afirmou segundo tempo esplêndido do Flamengo contra o Chelsea. O The Sun também da Inglaterra, mundo de dor. Chelsea sofre colapso ridículo no segundo tempo. Jornal Marca da Espanha, outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. Já o AS também da Espanha, golpe de Filipe Luís no Mundial. O AS sempre puxando a sardinha para o treinador do Fla. Mundo Deportivo, mais um da Espanha, Filipe Luís ensina ao seu Chelsea do que o Flamengo é capaz. Separei também mais duas manchetes de jornais argentinos. O Olé fala em Flamengo amassa o Chelsea e o La Nación. Flamengo armou uma festa contra o Chelsea de Enzo Fernandes, fecha aspas. Se você fosse jornalista e precisasse fazer uma manchete sobre esse jogo, o que escreveria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre quanto o Flamengo já faturou com sua participação no Super Mundial de Clubes. E dá para dizer que a grana é pesada. 147 milhões de reais, que equivalem a mais do que 4 meses da folha salarial rubro-negra. É que o Flamengo, somente por ter participado da competição nos Estados Unidos, faturou 84 milhões de reais. Por conta das vitórias contra o Esperance e contra o Chelsea, foram mais 22 milhões de reais. Você sabe que na fase de grupos, cada vitória assegura 11 milhões de reais. E o Flamengo está garantido na próxima fase e com a primeira colocação. A soma da vitória do Flamengo contra o Chelsea e da vitória do Esperance contra o Los Angeles garantiu o primeiro lugar do Flamengo, ou seja, a classificação para as oitavas. E por estar nas oitavas, o Flamengo também assegurou mais 41 milhões de reais. Então você soma os 41 com os 84 da participação na fase de grupos e os 22 milhões por conta das duas vitórias e alcança os 147 milhões de reais. Importante lembrar que se o Flamengo venceu o Los Angeles na última rodada, embolsa mais 11 milhões de reais e chega a 158 milhões de reais. E o melhor vem agora, tudo se encaminha para que o Flamengo fuja do Bayern de Munique. O Bayern, assim como o Fla, também tem 6 pontos depois de 2 rodadas. E só perde a liderança se for derrotado pelo Benfica na rodada final, na noite dessa sexta-feira. O Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 2-1. Caso de empate ou vitória contra o Benfica, o Bayern de Munique assegura o primeiro lugar e escapa do Flamengo. A gente teria um cruzamento do Flamengo contra o Benfica ou o Boca Juniors. E aí o outro confronto dos mais pesados entre Bayern de Munique e Chelsea. Como é que você está vendo toda essa confusão no Super Mundial? Já deixa registrada a sua opinião, beleza? O Flamengo foi sempre melhor do que o Chelsea. Mesmo no momento em que toma o gol que nasce de uma falha e de um lance de azar do Wesley e do Pulgar, mas em todo o restante da partida o Flamengo sempre esteve mais perto de marcar gols do que o Chelsea. Os dois brasileiros estão a um empate da classificação, embora o Flamengo possa garantir vaga já na noite dessa sexta-feira, se o Esperance empatar ou vencer o Los Angeles. Esse jogo já começou ao longo da live, a gente vai falando mais sobre o tema. E é destacar, né? São 4 confrontos entre brasileiros e europeus nesse Super Mundial de Clubes. 2 vitórias do Brasil, 2 empates e nenhuma vitória deles. O que mais me chama a atenção nesse número, que já é maluco, é a constatação que os europeus Dortmund, Chelsea, PSG e Porto marcaram um único gol nos brasileiros, o gol do Chelsea contra o Flamengo. Todos os outros jogos tiveram 100 gols dos europeus. Estou muito surpreso com tudo que está acontecendo lá no Super Mundial de Clubes. Se você não, por favor, já mande a sua mensagem para explicar para a gente o que está acontecendo. Combinado? O Vitor Duarte, algo sobre Talisca no Flamengo? Vitão, deixa eu explicar como é que eu soube dessa história. A mesma fonte que me garantiu que o Danilo, que inclusive marcou gol na vitória do Flamengo hoje, fecharia com o Flamengo, que já estava escolhendo casa, que já tinha dito para a mulher que ia jogar no Flamengo, que estava decidido a jogar no time do coração. Essa mesma fonte que me falou lá atrás sobre isso, foi a pessoa que afirmou
que o Talisca já conversou com 2 jogadores do elenco do Fla, com o Danilo e com o Alexandre. Eu não lembro deles terem jogado juntos por clube, imagino que já devam ter sido convocados para a seleção em algum momento juntos, né? Mas o que eu soube é que o Talisca conversou com esses 2 jogadores. E no bate-papo, eu confesso que eu não sei se foi o Talisca quem ligou ou se foram os jogadores do Fla quem ligaram. Mas no bate-papo, o assunto foi o Flamengo. E aí? Como é que tá o Flamengo? Os caras estão pagando dia, senão certinho. Ah, e a estrutura? Pô, ótimo. Cara, e as competições? Não, o ambiente? Não. Enfim. As referências foram as melhores possíveis, tá? Passadas pelos 2 veteranos ao Talisca. O Talisca está tentando entender o mercado brasileiro, porque o contrato dele no Fenerbahçe se encerra em junho do ano que vem, a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato. O Talisca está deixando bem claro que vai voltar para o Brasil, tá? Resta a gente entender qual que vai ser a opção dele. Uma alternativa bem viável é a do Bahia, e ele admitiu que conversa com frequência com o Cadu Santoro, que é o executivo de futebol do Bahia e do Grupo City. Outra alternativa seria o Corinthians, que ele já declarou ser o time do coração dele, o time para o qual ele torcia na infância, tá bom? Depois de hoje, o mundo do futebol já vê o Flamengo e os times do Brasil com os outros olhos. Sou seu fã, só que você poderia ser flamenguista. Pô, Tiagão, já tem pouco torcedor da Lusa. Se eu virar casaca, aí vai ter menos ainda. Eu acho que o Flamengo e o Botafogo vão ser mais respeitados nos próximos jogos. Eu acho que isso também vai se aplicar aos outros brasileiros, porque o Palmeiras e o Fluminense também não fizeram feio, né? O Palmeiras é líder do grupo e o Fluminense empatou com o Dortmund, jogando muito melhor que o time alemão. A verdade é que, assim, no melhor dos sonhos, se a gente fosse fazer uma projeção antes do Super Mundial, talvez o mais otimista dos brasileiros fosse criar uma realidade como a atual. Do Palmeiras líder do grupo, do Botafogo líder do grupo e do Flamengo líder do grupo. E eu, na condição do cético, do cara chato, ia falar, não, esse cara tá viajando. Novidade sobre reserva do Arrasca. Atila, tudo se encaminha para que o reserva ou o jogador que vai disputar a posição com o Arrasca seja o Jorge Carrascal, tá? Meio atacante colombiano de 27 anos de idade que está sendo comprado do Dinamo Moscou. Para falar sobre os brasileiros deitando nos europeus, para minha grata surpresa. Eu tinha certeza absoluta de que os gigantes da Europa teriam até alguma facilidade diante dos brasileiros. Está longe de acontecer. Foram 4 confrontos do Super Mundial de Clubes entre brasileiros e europeus. 2 vitórias brasileiras e 2 empates. Os caras não venceram o Brasil. As vitórias do Botafogo contra o PSG, resultado espetacular de 1-0 na noite dessa quinta-feira, e o triunfo do Flamengo contra o Chelsea por 3-1, resultado absolutamente merecido. Os 2 empates tiveram os brasileiros melhor. O Palmeiras empatou com o Porto em 0-0, merecendo vencer, enquanto o Fluminense amassou o Borussia Dortmund, mas acabou ficando no 0-0. Outra consideração importante, nesses 4 jogos, os europeus só conseguiram marcar 1 gol nos brasileiros, o gol marcado pelo Pedro Neto, pelo Chelsea, diante do Flamengo. Saldo de gols a favor dos brasileiros bastante positivo, 4 gols marcados nesses confrontos. Palmeiras é líder do seu grupo e se classifica como o primeiro colocado, com apenas um empate na rodada final contra o Inter Miami. O Botafogo é líder do seu grupo com PSG e Atlético de Madrid, e só depende de um empate para confirmar a primeira colocação. O Flamengo é líder do seu grupo e pode sacramentar a passagem para a próxima fase se o Esperance vencer ou empatar com o Los Angeles, enquanto o Fluminense joga nesse sábado contra o Ulsan, buscando a sua primeira vitória. Falou que havia empatado contra o Borussia Dortmund na primeira rodada. Queria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre tudo que está rolando no Super Mundial. Você está surpreso? Já imaginava? Os brasileiros estão indo acima da expectativa? Ou os europeus que estão decepcionando? Já usa espaço para comentário. O Fábio, boa noite, Nicola. O Mengão botou os ingleses na roda. Fala do Carrascal, se vem ou não, Nicola. Bora lá, Scorpion. Dá para dizer que há otimismo no Flamengo em relação ao Carrascal. No início dessa semana, o presidente do Conselho de Administração do Dinamo Moscou admitiu que as negociações ainda não estavam encerradas, né? Que os clubes ainda estavam tentando chegar a um acordo. O Flamengo esteve perto de contratar o Carrascal antes do Super Mundial. A operação seria fechada em 12 milhões de euros, mais um percentual, mais um bônus, que estava atrelado à performance. Na última hora, o Dinamo aumentou a pedida e o Flamengo desistiu. Não houve tempo para inscrição, a janela só reabre aqui no dia 10. Mas o José Boto quer muito contar com o Carrascal. Perdão. Ele já retomou as conversas com os representantes do Dinamo Moscou, e a tendência é que os 12 milhões de euros sejam suficientes
para um acordo, tá bom? O Fábio Nicola, boa noite. Mengão botou os ingleses na rota, e botou mesmo. Vitória para lá de merecida de um Flamengo que foi sempre melhor do que o adversário. E eu vou te dizer que hoje o Felipe Luiz estava com aquilo lá virado para a lua, né? Porque tudo que o Felipe Luiz fazia acabava por dar certo. Nicola, alguma novidade de contratação no Flamengo? Silvio Batista. Negócio avançado para a contratação do Carrascal, operação que vai gerar na casa dos 2 milhões de euros fixos, mais uma parte em bônus. E eu contei para vocês que existe um movimento de jogadores do Flamengo pedindo a contratação do Talisca. Wesley Pedro, esse é o nível dos europeus, Nicola? Parece que não tem essa distância toda deles para o futebol mundial. Somos o país do futebol, tem que respeitar. Wesley, eu confesso que eu não tinha a mínima expectativa em relação aos brasileiros. E aí, eu vou justificar, tá? Por exemplo, o Jorginho. O Jorginho é titular absoluto do Flamengo, né? Inclusive fez 2 bons jogos. O Jorginho saiu do Arsenal porque já não tinha mais espaço lá. E aqui ele chega para ser protagonista, para ser titular absoluto. A dupla de ataque do Flamengo que fez bom jogo, o Luiz Araújo e o Plata. O Plata passou sem conseguir se destacar no Sporting de Portugal. O Luiz Araújo até fez algum barulho na França, mas foi para os Estados Unidos para depois ser comprado no Flamengo. Então a verdade é que, em geral, a gente contrata jogadores que não conseguem se destacar ou performar no futebol europeu, ou então aqueles que já estão em final de carreira. Então, a minha impressão, quando o Botafogo pega o PSG, quando o Fluminense pega o Dortmund, quando o Flamengo pega o Chelsea, é de que os europeus vão amassar os brasileiros. Não é nada disso que está acontecendo. A gente pode discutir se os europeus estão num clima muito diferente dos brasileiros, e a impressão que eu tenho é de que sim, que os brasileiros estão indo para uma final de campeonato e os europeus estão indo lá para disputar mais um campeonato, que o calor dos Estados Unidos pesa muito contra os europeus, mas além disso a bola dos brasileiros merece ser reconhecida. Vamos elogiar os brasileiros, tá bom? Ramon Pereira, vamos lá, Nicola. O Flamengo e o Botafogo estão esperando as suas desculpas. Falou que os dois iam perder e ganhou que pé frio. E o Carrascal que falta. Sou seu fã. Ramon, está coberto de razão. Cobrança absolutamente justa e merecida. E eu achei que o PSG ganharia e achei que o Chelsea ganharia. Eu ainda sugeri hoje uma aposta na vitória do Chelsea ou no empate. Mas a verdade é que o Flamengo foi muito melhor do que o Chelsea. Muito melhor. Assim como o Botafogo, o Luiz Henrique afirmou, foi o time que melhor marcou o PSG em toda a temporada. E a curiosidade é que o técnico do Botafogo é odiado pelo torcedor do próprio Botafogo. O Renato Paiva não tem moral nenhuma com o torcedor botafoguense, mas o que os brasileiros fazem no Super Mundial é extremamente importante. Só para completar, antes de passar para a próxima, o Brasil tem Palmeiras como líder do grupo A, só precisando de um empate para passar em primeiro. O Brasil tem o Palmeiras no grupo A como líder, o Brasil tem o Botafogo como líder do grupo B. O Botafogo só precisa de um empate para passar como líder. Se o Botafogo perder, ele só cai se ele perder por mais do que 3 gols. 3 ou mais gols, tá? Então, se o Botafogo perde por 2-0, 3-1, 4-2, o Botafogo passa para a próxima fase. O Atlético de Madrid só vai eliminar o Botafogo se vencê-lo por 3 ou mais gols de diferença. O Flamengo é líder do grupo, pode se classificar se Los Angeles e Esperança terminar empatado ou se o Esperança vencer. E o Fluminense joga amanhã contra o Ulsan para vencer, a gente imagina esse o resultado, e chegar a 4 pontos, tá bom? É isso aí, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o último vídeo do dia deste sabadão para você, trazendo as últimas do Mengão. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo do Mengão aqui no canal Flamengo News.